Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Antes de tudo eu gostaria de pedir desculpa a vocês pela demora nas postagens, né? Que o tempo está complicado e o computador não está bom para estar fazendo. Tá, então na aula de hoje nós vamos estar modelando mais um objeto para o nosso jogo, né? Nós estamos com a série de criação de jogos, né? Então vamos modelar dessa vez um portãozinho. Então, sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui o meu Blender. Então, pessoal, com o meu Blender aqui aberto, eu vou estar deixando para vocês a imagem de referência, tá? Eu estou demorando um pouquinho, pessoal, nas postagens das aulas, porque eu estou preparando os conteúdos ainda, tá? Então, eu estou preparando os line arts, né? Os desenhos para que a gente possa estar usando nos trabalhos, tá? Então, por isso que eu não estou postando toda a aula toda semana, tá bom? Porque eu estou preparando ainda o conteúdo, né, os desenhos, para a gente estar dando seguimento no nosso projeto de games aí. Então, deixa eu ativar aqui a minha imagem de fundo, né? Essa imagem eu vou estar deixando para download aí, na descrição do vídeo, tá? É um portãozinho simples, né? Vou ativar aqui também o meu Screencast Play, né? Que é o meu display aqui. Então, esse é um tutorial básico, né? Ele é considerado bem básico. Nós vamos usar esse cubo mesmo, tá? Então, reparem que é um desenho de um portãozinho, né? Um portão até moderno, né? Então, nós vamos estar modelando esse portão aí, tá bom? Então, se caso a aula ficar muito grande, eu estarei dividindo em duas partes, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos posicionar. Uma pequena observação, pessoal. O desenho ele não está simétrico, né? Ele está um pouquinho deitado. Então, você vai precisar aqui de ajustar manualmente o seu objeto aí, tá? Então, vou posicionar aqui nessa pilastra aqui central, né? Vou escalonar, certo? Depois vou posicionar aqui. Agora eu vou dar... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque eu botei ele no modo de objeto, de edição, né? E tem que ser no modo de objeto. Agora eu vou escalonar em Z. Escalonar um pouquinho mais em Z. Para ele ficar no tamanho do objeto aqui. SZ. Vou baixar um pouquinho aqui. Então reparem que o desenho ele não está perfeitinho, tá vendo? Você vai precisar algumas vezes ajustar no olho mesmo, tá? Então aqui o processo é bem simples. Nós vamos estar criando cortes, né, a partir dessa pilastra aqui, tá bom? Para fazer todo o contorno do desenho, né? Esse processo é um pouquinho chato, tá bom? Deixa eu só ativar aqui o meu limitador de seleção. Então aqui nós vamos adicionando cortes, certo? Vou adicionar um corte aqui. Vou adicionar um corte aqui. Vou adicionar um corte aqui. Outro corte aqui. Certo? Corte em todas as interseções aqui do nosso objeto aqui, ó. Tá? Todas as emendas aqui vai precisar de corte. Tá bom? Então, mais um cortezinho aqui. Vou adicionar aqui e vou
movimentar eles aqui. Certo? Então vai ser um trabalhozinho um pouquinho demorado, né? Dessa vez nós não vamos usar o modificador mirror, porque não vai ser uma porta de abrir e fechar, né? Vai ser uma porta única, tá bom? Então depois de fazer os cortes iniciais, ó, você vai precisar fazer um corte aqui, deixa eu só posicionar. Ó, você vai precisar de um corte aqui. Outro corte aqui. Outro corte aqui. Mais um corte aqui. Opa! Sem querer eu cliquei ali. Outro corte aqui. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos extrudá-lo. Certo? Vamos entrar aqui no modo de seleção de... Deixa eu tirar aqui o limitador que vai atrapalhar um pouquinho. Vamos selecionar essas faces e vamos extrudar elas uma vez até aqui. Reparem que o desenho ele não está 100%, tá? E vamos fazer vários cortes aqui. Extrudar mais uma vez aqui. Uma vez aqui. E mais uma vez aqui para fechar. Certo? Como eu disse, o desenho não está 100%, tá vendo? Tem hora que ele passa. Então, vou selecionar essa face aqui de cima. Ó, reparem, ó, que você vai precisar fazer cortes. Vou extrudar aqui. E fazer todos os cortes das interseções, né? Como são interseções quadradas, vai ser bem simples o processo. Depois a gente cria a face para unir elas, né? Ó, um corte aqui, outro corte aqui e mais um aqui em cima, certo? Então com esse aqui e esse aqui serão os encaixes do ferro, né? Então vamos estudar um pouquinho ele. Pode ser só um pouquinho, certo? Eu vou fazer a extrusão da parte maior aqui, depois a gente vem emendando as faces aqui, tá? Então, ó, vai ser essa face mais essa face aqui e essa pequena aqui. É basicamente o pilar central do portão, essa base aqui, né, que a gente tá onde estamos. Então vou estudar elas até aqui. E mais uma extrusão até aqui. Agora nós vamos adicionando cortes e fazendo o processo para fechar cada lado do portão, certo? Então vamos fazer esse processo então enquanto eu comento. Eu vou fechar essa parte aqui, certo? Depois adiciono o corte aqui. Então eu vou fazendo aqui enquanto eu comento aqui algumas coisas, tá bom? Como eu falei, pessoal, então eu não estou podendo postar uma aula por semana porque o tempo está complicado e o computador também não está 100%, né? Então de vez em quando eu tenho uns probleminhas com ele, certo? Vamos fechar todas as faces aqui, ó, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando um tempo e estou criando os desenhos, né, do projeto, né? Estou praticando bastante para criação de line art, para tentar deixar para vocês aí uma imagem de qualidade razoável aí, tá bom? E isso acaba consumindo tempo, né, na verdade, né? Porque eu perdi muito material, né? Infelizmente perdi muitas coisas que eu já tinha pré-feito, né?
porque eu deixei os arquivos compartilhados, né? Infelizmente, esses arquivos foram perdidos, né? Porque eu estava usando um computador em rede, então às vezes eu estava em um computador diferente do que eu sempre fazia, né? Então esses arquivos acabaram sendo perdidos, né? Então como eu estou com essa série de criação de cenários de jogos, né? Cenários em geral, né? Tanto pode ser cenário para jogos quanto cenários diversos, né? Então isso tem me consumido bastante tempo. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar aqui no modo de face e vamos extrudar essas duas faces aqui, até aqui mais ou menos. Agora aqui, vou extrudar logo essa face aqui para cima, né? Que é pra gente... Opa, pequeno erro. É de extrusão. Eu vou levá-la para cima. Até aqui mais ou menos. Não precisa estar 100% na referência, né? Então, a referência não está boa, né? Então, esse é um portão aqui bem simples, certo? Aqui nós vamos adicionar cortes, ó. Vamos adicionar um corte aqui, outro aqui, certo? Adicionando aqui. Então, o que eu fiz? Eu tirei uma foto do portão do vizinho, né? O vizinho deixou eu tirar uma foto do portão dele, né? Para mim poder fazer esse line art, né? Então é um portãozinho razoavelmente moderno, né? Então ele até achou estranho, né? Porque tirar foto do portão, né? É porque eu disse que estava com um projeto de aulas, ele até achou bastante interessante, né? E então depois que eu tirei a foto, eu fiz o line art, né? Não ficou 100% como é o portão original, mas vocês tendo aí uma referência, aí dá para vocês terem uma noção. E algumas coisas você vai ajustando no seu próprio estilo, né? No seu próprio jeito, né? Não é tudo que vai estar 100% não. Então, ó, por exemplo, esse é um processo chato, né? De estar fechando aqui, certo? Mas para esse tipo de portão aqui, ele vai ser legal aqui nós fazermos isso. Então, eu vou fechar logo a parte de baixo aqui. Aí, nosso portão como é que tá ficando já, ó, já tem um aspecto mais ou menos, né? Então eu vou fechar essa parte aqui, né, enquanto eu vou comentando. Tá, pessoal? Então, vou adicionar aqui 4 cortes. Só você rolar o botão scroll do mouse, né, que você já pode adicionar vários cortes. Então, pessoal, eu tô bastante empolgado, né, com a criação dos cenários, né? O único problema é que, tipo, estou tendo um pouquinho de trabalho no desenvolvimento dos desenhos, né? Fazer os line arts dos cenários é bem demorado mesmo, né? Isso acaba me consumindo bastante tempo, né? Então, às vezes eu consigo fazer 1 ou 2 line arts por dia, né? Não dá para fazer muita coisa, né? Então, para mim depois que eu já tiver os desenhos prontos, né? Agora aqui, ó, eu vou entrar no modo de face e vou fazer o mesmo esquema aqui para descer os três. Vou extrudar aqui e vou descer até o final aqui, né? Então,
Por que eu estou fazendo esses line art, né? Porque eu quero usar nesses cenários os meus próprios conteúdos, né? Sem ter que estar pesquisando na internet, né? Coisas. Então eu quero ter criar um máximo que eu puder conteúdo próprio, né? Do canal e tudo mais. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que deu um... Ele parece que não quis dar o corte ali. Às vezes está acontecendo isso. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, não sei se vocês repararam, né? Eu ainda estou usando a versão 2.70, que é a versão estável, né? Eu gosto bastante dessa versão, né? Ela me deixa bastante confortável. Já tem aí a versão 2.76, se não me falha a memória, né? Que saiu mês passado, né? Então o que acontece? Eu dei uma olhada nela e não mudou muita coisa visualmente, né? Ele está com esse mesmo aspecto ainda aqui, né? É claro que por ser uma versão mais nova, algumas coisas estão atualizadas, né? Isso aí é ciente, mas essa versão aqui ela me deixa bastante confortável, tá? Então eu vou estar usando essa versão mesmo por enquanto, tá? Logo eu vou atualizar o programa, tá bom? Vou atualizar o programa para ter uma ferramenta mais recente, né? Por ser versão mais recente, a gente pode ter algumas correções de bugs, né? Então, mas isso não vai ser agora não, tá bom? Vai ser mais para frente ainda, tá? O livro que eu estou fazendo, eu vou estar fazendo já na versão atualizada, tá? Com todo o conteúdo atualizado, com as imagens atualizadas, tudo direitinho, né? Porque eu estou preparando aqui um manual, pessoal. Esse manual eu vou estar deixando uma versão beta gratuita, certo? E outra versão mais complexa, né? Mais detalhada, tudo direitinho, com conteúdos avançados. Essa eu vou estar preparando futuramente, tá bom? Então, logo eu estou preparando ainda. É porque, como eu disse, pessoal, o tempo tá complicado, né? E preparar os desenhos, né, os line arts e tudo mais, é bastante trabalhoso, né? Então, pessoal, acabo gastando muito tempo para poder fazer os line arts, né? Mas fazer o line art e a apostila tá complicado o tempo, né? Fora o tempo que eu demoro para preparar a aula, né? Porque eu preparo o conteúdo da aula, fora o tempo que eu gasto na edição, né? Depois eu acabo gastando também muito tempo na renderização, e como o computador não está 100%, você acaba gastando tempo demais, né? Então, passado agora carnaval, né? O ano realmente começa e a gente vamos tocar para frente aí o projeto, né? Então, mas não se preocupem, tá? Eu não vou desistir do canal. Meu único problema está sendo mesmo o tempo, né? O tempo que está complicado mesmo. Mas eu estou bastante empolgado em dar seguimento, né, ao meu trabalho, né? E logo nós estaremos fazendo outros tipos de curso, né? Mas por enquanto opa, sem querer selecionei ali um errado, né? Tome cuidado para não selecionar nenhum vértice errado. Tá vendo? Então, depois que nós fizermos os cortes todo direitinho, tá vendo? Nós vamos precisar fechar aqui, né? Para dar um aspecto melhor, nós vamos precisar fechar todos esses cortes aqui,
tá bom? Para que não dê problema futuramente. Eu sei que é chato e longo, tá bom? Então eu vou comentando aqui enquanto eu fecho aqui essas arestas, tá bom? Então, estou preparando, pessoal, já preparei bastante material, né? Eu creio que o material que eu preparei já deve dar para umas 2 ou 3 aulas, né? Mais ou menos. É porque depende também, né, pessoal? Às vezes a aula fica muito grande. Essa, por exemplo, vai ficar bem grande mesmo, né? Então eu vou ter que dividi-la, tá bom? Para deixar a parte finalizada direitinho, né? Porque, opa, esqueci de dar os cortes aqui em cima. Ctrl R, vou adicionar aqui 4 cortes e vou posicionar eles aqui certinho aqui. Então, pessoal, por esse portão ser um portão com barras quadradas, né, vai ser bem fácil de modelar ele, né? A gente não vai ter muito trabalho não. A gente só vai ter um pouquinho de trabalho para poder adicionar os cortes, né? E depois, também depois que já tiver todos os cortes prontos, vai ser... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que sem querer eu apertei ali um F sem ter selecionado nada, e às vezes ele pode criar alguma face perdida, né? Então, agora vamos fechar essa daqui. Então repare, é um trabalho, esse trabalho aqui é um relativamente fácil, tá? Eu considero este tutorial aqui básico, tá bom? Ele é um tutorial básico, né, para criação de um objeto, né? A gente não vai precisar usar muitos recursos nele, né? Então eu estou classificando esse tutorial aqui como básico, tá? Se bem que nessa série de criação de jogos, né, cenários, nós costumamos dizer básico, mas não é básico, né? Porque vai exigir muita coisa complexa, né? Muitas coisas também estão fora do meu alcance também, né? Então, não vai ser um senhor jogo, né? Vai ser uma criação de cenários. E você criando os cenários, você... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu levar logo as 3 faces, né? Que é para a gente não ter problema aqui. Tá vendo? Então, o portão já está quase pronto. Nós já estamos aí em mais ou menos 25 minutos de aula, né? Já. Então, eu vou estar dividindo em 2 partes essa aula, tá bom? Por conta os arquivos têm ficado muito grande, tá, gente? E a aula não tem ficado muito cansativa, né? Para mim e para vocês, né? Então, eu vou estar tentando manter um padrão de aula de 25, no máximo 40 minutos, né? E mesmo assim já está bem grande mesmo, né? Então, eu tenho visto aí, pessoal, uma série de tutoriais aí na internet, né? Muitas pessoas falando sobre aulas de Blender, né? Mas eu não tenho visto muita dedicação do povo brasileiro, né? Eu acompanho alguns canais aí, né? Algumas páginas no Face aí, tem um pessoal muito bom, né? Mas infelizmente os melhores tutoriais, né? Eu acompanho alguns canais gringos aí, e tem alguns que são realmente muito difíceis de você reproduzir, né?
eu recentemente entrei em contato com um canal gringo, né, que eu acompanho, e o cara reproduzia, fazia tutoriais muito bons de Blender, né? E só que o cara, eu acho que é francês, se me falha a memória, né? É, então eu vi os tutoriais dele são muito bons mesmo, né? E o que acontece? Eu pedi, né, para para reproduzir os tutoriais desse canal, né, no idioma português brasileiro, né? E o que acontece? É, desde o ano passado, né, o cara ainda nem me respondeu, né? Ou seja, então eu não sei se essas pessoas têm medo de deixar reproduzir o material, mas se você atribuir os direitos autorais do autor, né, do criador da obra, você não tem problema, né? Talvez eu não tenha conseguido me explicar direito, né? Já que o meu inglês não é lá grandes coisas, mas até hoje eu estou esperando a resposta. O cara até hoje nem me respondeu se eu, mesmo dando o direito bonitinho de criação do autor, né? O cara até hoje não me respondeu. Então eu acabei saindo, deixando de acompanhar também, né? Esse canal, porque eu achei que não valia a pena, né? Ou já que eu não tinha nada para acrescentar, então eu acabei saindo, né? Então, nessa parte, alguns canais gringos são muito egoístas e não deixam reproduzir, né? Então, se você fizer uma aula sem autorização do cara, você pode tomar um strike no YouTube, né? E seu vídeo ter problema com direito autoral, né? Aí, ó, nosso primeiro lado já está basicamente pronto, né? Tá vendo? Só precisa aqui fazer um pequeno ajuste aqui. Esse aqui do meio, pessoal, ele não vai ser esse tamanho todo aqui não, tá? Acabei dando mole aqui e fiz a face dele aqui também. Esse aqui não vai ser essa face toda aqui não, né? Vai ser uma parte aqui mais fina, tá vendo como tá esse coraçãozinho ali, né? Então eu vou deixar assim por enquanto. Por enquanto eu vou deixar, mas eu vou mudar aquilo ali ainda, né? Então vamos lá, vamos fazer agora esse segundo lado aqui. O lado não é igual do portão, né? Então não tem como a gente espelhar, né? Então nós vamos ter que basicamente criar outra extrusão aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar essas faces aqui por enquanto. Essa face aqui. Aquelas duas ali de cima. Não vou puxar não. Vou puxar só essas daqui mesmo. Vou extrudá-las para cá. Vou extrudar mais uma vez para fechar aqui o pilar, né? Agora vou extrudar aqui mais uma vez para cá. Não, melhor. Vou extrudá-la até o final aqui. Que aqui que vai ser o encaixe da porta, né? Então esse outro lado aqui é grudado na parede. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou fechar logo a parte de baixo, né? Fica mais fácil aqui.
Então vamos lá. Vou adicionar um corte aqui. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né? Então, por conta disso, pessoal, que eu acabei deixando as minhas aulas, né? São gratuitas, essas que eu disponibilizo para vocês aqui no YouTube, né? Alguns materiais eu disponibilizo também gratuito, mas sobre licença Creative Commons, né? Então, você pode reproduzir, pode modificar, né? Pode alterar o conteúdo, né? Você apenas precisa atribuir os direitos de criação, né? E essa parte aqui, pessoal, tá vendo? Ela vai ser um pouquinho diferente, ó, tá vendo? Porque ela tem uma entrada mais baixa, né? Ela poderia seguir aqui, ó, no mesmo padrão, tá vendo? Das outras, né? Mas ela tem um ferrinho aqui embaixo. Então, vou fechar logo essa parte aqui. Tá, pessoal? Então, aí eu visando a deficiência que nós brasileiros temos aqui, né, na criação, né? Eu resolvi me dedicar ao máximo para criar tutoriais em português para que nós possamos aumentar a nossa gama de produtores aí, né? Eu tenho visto aí um pessoal bastante bom já, né? No Blend, né? Então, o trabalho dos caras aí são muito bons mesmo, né? Mas infelizmente eu ainda não consegui nenhum parceiro, né, aqui para me ajudar nas criações e tudo mais, né? Então eu literalmente faço tudo sozinho, porque não tenho ninguém para me ajudar, né? Então o trabalho acaba sendo muito mais demorado do que o de costume, né? Por conta disso, né? Então, vocês virem a minha vinheta atual, né? Ela tá assim porque tá lá nos créditos lá, né? Tá minha participação em basicamente tudo, né? Porque eu não tenho ninguém para me ajudar a editar, não tenho ninguém para me ajudar a criar os materiais, né? Então é muito mais trabalhoso, né? Então é literalmente trabalho de formiguinha que eu estou fazendo, né? Então mas eu não tenho pressa, né? O importante é desenvolver o trabalho. E o meu trabalho eu quero ensinar a vocês o básico que eu tenho, né, que eu sei fazer, né? Eu já pego também o conteúdo que eu disponibilizo para vocês é do meu próprio esforço, né? Eu estudo, né? Procuro, faço pesquisas, né? Então, eu busquei parceria com esse canal gringo para reproduzir, né? Mas ele até hoje não me respondeu, né? Então, acabei deixando para lá, então, por isso que eu resolvi criar essa série básica, né? Uma série bem básica mesmo, mas é um básico que me agrada, né? Me agrada aos iniciantes. Bom, então vou só estudar aqui mais nessa ponta aqui. Isso. Vou deixar assim por enquanto. Agora eu vou estudar essas pontas aqui de cima. Ainda precisa aqui adicionar dois aqui. Então, vou adicionando aqui os cortes onde precisa aqui. Certo? Eu vou ter que dividir mesmo. Reparem que apesar de ser um conteúdo básico, né? Esse portão, ele é bem básico mesmo, né? A gente não precisa estar
adicionando muitas ferramentas, muitas coisas, né? Mas mesmo assim dá um trabalho muito grande, ó. Reparem que mesmo mesmo eu já tendo em mente tudo aqui que eu vou estar utilizando e o desenho, né? Reparem que nós já consumimos aí um tempo considerável aí, né? Para ser um tutorial básico, né? Então eu vou estar dividindo em duas partes, tá bom? Eu estou tentando criar tutoriais com qualidade razoável, né? Modelando objetos, né? E tentando criar tutoriais fáceis, né? Para que vocês consigam acompanhar. E eu tenho o costume de falar bastante, né? Então, vou estudar aqui até em cima. O nosso portão já está basicamente pronto. Deixa eu só fazer um render aqui para ver. Vou salvar, pessoal, para que a gente não perca nada, né? Vou botar aqui portão, né? Portão. Então eu vou... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu esqueci esse aqui, ó. Agora sim, vou estudar ele até em cima. Certo? Então eu vou só terminar aqui. Nós já atingimos aí o nosso limite, tá? Então você finalize o portão, certo? O desenho ele tá bem simples, né? Então você faça aí com mais calma, tá? Eu vou só fechar aqui para que nós não fique muita coisa faltando, né? Então vou adicionar um corte aqui. Agora aqui vou adicionar um corte aqui. E vou posicionar aqui. Adicionar um corte aqui. Adicionar 3 cortes também. Rolando o scroll do mouse você adiciona mais cortes, né? Ou editando aqui, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, number of cuts, né? Número de cortes, né? Então, depois que eu adiciono, eu aperto o A ali, o Azinho que vocês verem ali, tá vendo? É o A para tirar a seleção de tudo, para não pegar nenhum vértice errado. Então, deixa eu só fechar aqui esse lado aqui. Então reparem que nós gastamos um tempo considerável nesse portãozinho básico, né? Que não é tão básico assim, né? Ele eu estou considerando, pessoal, esse tutorial básico porque nós só estamos usando formas quadradas, né? Nós não estamos usando nada muito complexo, modificadores, nada, né? Então, por isso que eu estou considerando o básico, tá? Só que reparem, tá dando bastante trabalho da gente fazer ele, mesmo sendo básico, né? Então, agora aqui, ó, vou fechar todas as faces, ó. Tá vendo? Então, aí você faça ele da melhor forma que você puder aí, tá bom? Já que você vai ter mais tempo, né? Então você vai poder fazer ele aí com mais calma aí. Tá bom? Então vou só fechar aqui. Opa. Fechando logo a de cima primeiro, né? Você acaba
Opa, sem querer apertei ali o botão errado. Por que eu estou criando essas faces? Porque depois, na hora do jogo, ele vai, se não tiver face, né, ele vai poder dar algum problema, dar algum erro, né. Então ele estando direitinho, com as faces certinhas, fica menos chances de ter erro. Tá vendo? Vou só fechar essa parte aqui de baixo aqui, para completar aqui, tá bom? E vou dar encerrada essa aula por aqui. Então reparem que foram um conteúdo bem básico, mas ó, deu um trabalhinho, né? Consumiu bastante tempo, né? Mas em breve eu vou estar criando uma nova série, né? Vou fazer uma nova série em breve, né? Mas por enquanto, com essa criação de cenário, estou tentando criar cenários o mais modernos que eu conseguir, né? Para não ficar aquela coisa muito medieval, né? Muito, tá bom? Então, vou entrar aqui no modo de face e vou extrudar essa face aqui para baixo. Deixa eu dar um Ctrl Alt 0 aqui para fazer um render aqui para me ver. Antes, deixa eu só selecionar todo o objeto, pressionar W, Remove Doubles para ver se não tem nada duplicado e dar um Ctrl N para recalcular as normais. Tá vendo? Então aqui, ó, vou selecionar aqui a câmera e vou marcar aqui, ó, Look Câmera para To View, né? Então aqui por conta do desenho que ele tá ali, ó. Vou fazer o seguinte, vou posicionar aqui, vou dar um Ctrl Alt 0 aqui, deixa eu dar um render para ver. Então tá aí, pessoal, o nosso portãozinho, certo? Eu vou estar dando encerrada essa aula por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, tá? Deixa um like para ajudar o canal, deixa seu favorito, tá bom? E vejo vocês na próxima aula. Forte abraço e vejo vocês lá. Não percam as próximas aulas. Fui!